mio Signore, in questo mondo io non l'ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Mio Signore, in questo mondo di anche cosa che ho avuto. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per me. Però sì, questa sera posso farti una preghiera. Fa che domani lei ritorni da me. Signore, in questo mondo io non l'ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per me, Però sì, questa sera Olá, está começando mais um Rede de Olhares aqui na UX TV. E no programa de hoje nós vamos falar sobre meio ambiente e a sua relação com o turismo. De que forma é possível promover o turismo sustentável aqui na região da Serra Gaúcha? Você confere logo mais, então não sai daí. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje especialistas, como o professor de turismo aqui da universidade, a diretora do Instituto de Saneamento Ambiental, que é também presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e uma representante da Atuaserra, além da nossa plateia composta por pessoas envolvidas de alguma forma com o meio ambiente e o turismo, para ajudar a gente aí a construir o programa. E nós sabemos, né, que a preservação ambiental ela é de suma importância para o nosso planeta. Vânia, vocês trabalham diretamente, né, com a questão do saneamento ambiental, né? De que forma vocês trabalham essa questão? Explica um pouquinho para a gente esse trabalho. Na verdade, o saneamento, ele dá conta de uma série de aspectos relacionados com o meio ambiente, porque ele vem do pressuposto do verbo sanear, que seria curar o meio ambiente. Então, a área do saneamento, ela, mais do que na linha da preservação e da conservação, ela tem um enfoque mais diretamente relacionado com as ações antrópicas sobre o meio ambiente. Então, envolve, por exemplo, a questão da água, do abastecimento, dos recursos hídricos, dos resíduos sólidos, das questões de drenagem, dos grandes desastres ambientais decorrentes das ações humanas, a questão dos efluentes que são lançados nos recursos hídricos, que depois comprometem a qualidade da água do abastecimento, ou seja, essas questões elas estão todas muito íntimas relacionadas com as atividades do dia a dia das atividades humanas. E tanto
no aspecto do comprometimento e dos impactos decorrentes das nossas ações com relação às nossas atividades do dia a dia, quanto aos desafios tecnológicos e de gestão que nós temos que empreender no sentido de tentar solucionar o que já foi feito e tentar evitar que as coisas se tornem piores. Tá certo. E pensando nessa questão do meio ambiente, essa relação com o turismo, foi que nasceu o Ambientour, né, que já está na 3ª edição. Explica um pouquinho sobre esse simpósio, o que ele vai trazer aqui para nós. Bom, o Ambientour, então, ele está na sua 3ª edição já, né? A primeira nós fizemos em Bento Gonçalves, a segunda em Canela, e agora a nossa 3ª edição estamos levando, então, para Antônio Prado. E o objetivo é justamente a gente ter um fórum de discussões sobre essas relações, quer dizer, como é que se dá essa relação do turismo com a questão ambiental, quer dizer, que tipo de turismo nós queremos, que tipo de turista nós queremos ofertar e que tipo de turismo nós queremos promover, né? Porque seja qual for a forma de turismo, seja o turismo mais empresarial, que é o turismo de feiras e negócios, ou aquele turismo que é o que o turista busca, que eu acho que não foge de pelo menos 3 expressões, que são emoções, sensações, né, e conhecimento. É isso que, quando você vai para um outro lugar, você espera encontrar. E quando você vai ao encontro desse outro local, quando você sai do seu ninho e vai em busca de um outro habitat, o que você espera encontrar lá? Né? E aí, então, que essas questões se sobrepõem, né? Porque geralmente eu tenho, quando eu vou para um outro local, eu tenho uma questão que é cultural, que é o respeito à cultura local, que é eu não querer levar comigo a minha vida para dentro daquele local e sim mergulhar naquele local e vivenciar aquela cultura que não é a minha, né? E essa é uma discussão muito forte que eu tenho particularmente, né? Do turista que quer chegar e transformar o lugar onde ele chega. Eu tenho a questão da gastronomia, porque obviamente ela vem associada à cultura e trazendo aqui para a Serra a gastronomia é um ponto alto, é o que a gente vende. E aí eu tenho a questão do meio ambiente, que então envolve todas essas questões, né? É a água, que tem que ser de boa qualidade, é a preservação da paisagem, que é o que nós também atraímos, quer dizer, a paisagem ela está sempre lá. O que mais se insere na paisagem é consequência das atividades humanas, que aí vem a questão cultural e traz consigo a questão gastronômica, a questão social e outras questões inerentes. Mas seja qual for a forma de turismo que você busque, essas coisas elas vão estar sempre envolvidas. E o pano de fundo vai ser sempre o meio ambiente. Então, ter água de qualidade, ter água primeiro, ter água de qualidade, porque nós temos aí conflitos entre qualidade e quantidade. Ter água não necessariamente significa ter água, porque a água pode estar comprometida do ponto de vista qualitativo. A questão da gestão dos empreendimentos turísticos, no sentido de que os empreendimentos, a rede hoteleira, a rede gastronômica, enfim, também promova ações de sustentabilidade no sentido de preservar o ambiente onde ela se insere. É uma discussão bastante forte que a gente tem. E a gestão dos próprios eventos, porque o que significa receber numa cidade, não é o caso de Antônio Prado, tá, prefeito, mas a gente, vamos fazer um evento para receber 50 mil pessoas. Quanto a mais de resíduo, quanto a mais de efluente, quanto a mais de água, quanto mais eu tenho que pensar em termos globais a questão do saneamento para poder receber esse turista e dar as condições essenciais também de qualidade ambiental para que ele tenha aqui, ele não leve daqui más referências em relação a isso também. Tá certo. E Pedro, esse ano a Organização Mundial do Turismo definiu como o Ano Internacional do Turismo Sustentável, né? Qual é a relevância dessa data para o turismo, para o meio ambiente e de forma geral? Acho que o turismo ser sustentável, ele deve ser relevante sempre, né? Quando os alunos da gente no turismo, ou até mesmo da arquitetura, onde eu também sou professor, né? Discute essa transformação, ela tem que pensar na lógica da sustentabilidade, né? Matar a galinha dos ovos se a gente não pensar na questão da sustentabilidade. A gente tem alguns exemplos, inclusive, de como que esse processo acontece, a partir do momento que eu não pense nela, né? Eu acho que a Serra é uma região que
ela tem bons exemplos, o pessoal da Tua Serra pode sempre destacar essa questão, né? Nós temos bons exemplos de criação de produtos turísticos, né? A gente tem um grau de vanguarda até nessa criação desse produto turístico com um bom impacto, né? E eu acredito que muito disso a gente tem, inclusive, porque é uma região que tem um assentamento pelo minifúndio, que já é um processo sustentável se a gente for pensar pela própria lógica sociológica, né? Que é um pouco diferente, inclusive, quando a gente pensa na região de Campos de Cima da Serra. Eu tenho uma outra realidade e é interessante que o turismo parece-me que entra lá para começar uma discussão de sustentabilidade de uma região que tem alguns aspectos com uma certa crueldade pelo reflorestamento, plantação de batata, o grande latifúndio, e o turismo está batendo na porta pedindo um outro modelo. Eu acho muito interessante isso que está acontecendo hoje ali, porque eu acho que até na questão ambiental é a região do estado mais privilegiada, né, pelos 2 parques nacionais que nós temos ali, na região de Cambará, o entorno, né, para vir essa discussão de sustentabilidade, né, que é imprescindível, né, desde a lógica da vitivinicultura, que eu preciso de uma paisagem como atrativo, até a grande discussão que eu estou pensando nesse agente relacionado com o turismo, no seu ganho, sem a sustentabilidade, a gente está destruindo, né, todo o processo, né? Ele é necessário, né, a gente pensar nele. E, Thaisa, a região dos vinhedos vem recebendo fortes incentivos, né? De que forma que é possível aliar esses incentivos à preservação dos recursos naturais e também culturais da região? Eu acho que Bento Gonçalves e toda essa região realmente recebeu incentivos tanto do município e pelo próprio plano, enfim, né, que está se fazendo, inclusive o plano de turismo propõe que realmente a gente traga para aquela área algumas questões mais sustentáveis e se falou muito na questão de infraestrutura, né? Porque ainda quando a gente fala na questão do turismo, por termos também o turismo rural, a gente precisa às vezes da questão de infraestrutura, então está se discutindo, está se levando esses investimentos para esses locais e o bacana da localidade, né? Principalmente do Vale dos Vinhedos, enfim, também dos Caminhos de Pedra, é que a gente tem já alguns empreendimentos com foco mais sustentável, né? Então já estão buscando essa questão de aliar a questão da natureza com as questões ambientais, desde a parte de, enfim, exemplos, coleta da água da chuva, ou enfim, até o próprio cultivo que, né, dentro da propriedade que vai ser servido nos restaurantes. Então eles falam também de um turismo de experiências, enfim, né, dentro do local. E falando nisso, a nossa equipe de reportagem foi conhecer uma pousada que pratica a sustentabilidade no seu dia a dia. Então você confere agora. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, existe uma pousada que é referência em sustentabilidade. E essa consciência começou com algo simples, com a separação do lixo. A gente se determinou que a gente ia fazer lixo zero, o menor lixo possível de resíduo de sobra. Então a gente já fez composteira. Aí o lixo orgânico, já ia para composteira, né? Construímos mais 10 apartamentos. Esses 10 apartamentos, a gente já pensou no meio ambiente, já fez ele tudo como tinha que ser. Colocamos tijolo de vidros nos banheiros. Tu pode fazer a barba, maquiagem, o que tu quiser, sem necessidade da luz. Aí veio as lâmpadas de LED, colocamos as lâmpadas de LED. A gente adquiriu as placas fotovoltaicas e produz a nossa própria energia elétrica aqui sobrando. Coletamos a água da chuva e é usada para lavar os entornos, as calçadas, tapetes e regar as plantas que a gente tem. Toda a água da pousada é aquecida através de placas solares. Aí você vai me perguntar, mas no inverno tem dias que não tem sol. Aí a gente adquiriu uma caldeira, ela é uma caldeira de passagem. E essa caldeira, ela é 100% ecológica. Ela não transmite cheiro, não transmite cor. Ela se liga sozinha, se desliga. Ela entende que quando não tem o sol, ela tem que se ligar. A lenha dela é pellet e o pellet é feito de restos de madeira
eles trituram, compactam e formam a lenha. A sustentabilidade da pousada também beneficia a toda a comunidade. Com o recolhimento do óleo de cozinha, e o maior contemplado é o meio ambiente. Para nós da comunidade é importantíssimo que tenha um local adequado para esse descarte de óleo, né? Que a gente acaba não sabendo o que fazer com ele. Então, para nós da comunidade é muito importante que tenha. E esse desenvolvimento sustentável rendeu alguns prêmios. Ganhamos o Prêmio Ouro TripAdvisor, que ele é um prêmio internacional também. Ganhamos o Prêmio MPA Brasil, concorreu com 18 mil empresas e a pousada teve a sorte de ser vencedora. E o maior reconhecimento para a dona da pousada é a conservação do meio ambiente. Quando eu descobri que um litro de óleo saturado estragaria água para 14 anos de uma pessoa, aí eu pensei, nossa, não é pouco que a gente está fazendo, é muita coisa. Uma duna ela é feita de grãos de areia. Se nunca você começar, se você não fizer a tua parte, você nunca vai chegar lá, né? E a sustentabilidade começa pela gente. Tá aí, né? Um belo exemplo. E, Vânia, nós no nosso dia a dia também, né? Muitas vezes nós não temos os recursos necessários, nós não temos como adquirir placas fotovoltaicas. Como é que a gente pode fazer a nossa parte na questão da sustentabilidade para o meio ambiente? Eu acho que modernamente ninguém pode dizer que não pode fazer nada, né? Começa com o resíduo, com as tuas opções de consumo. Na verdade, não é nem com o resíduo, é a tua opção de consumo. Na verdade, quando você opta por um consumo sustentável, você já está influenciando diretamente a geração de resíduos, por exemplo. Aí vem a segunda etapa, que é você compreender como é que o sistema funciona, e é claro que os municípios também têm que estar organizados para isso, né? Para você fazer a segregação correta do resíduo, para que ele possa seguir a linha da reciclagem, do reuso, da reutilização, enfim, né? E questões muito simples, que é a questão da compostagem. Aí alguém vai dizer, mas eu moro num apartamento, eu não tenho como fazer compostagem. Não, já tem até composteira para apartamento, ou seja, e aonde isso impacta? Impacta no grande contingente de resíduos que acaba indo para uma área que acaba sendo contaminada, enfim, e que se não tiver ali os tratos adequados também, né, e é o caso de mais de 60% dos municípios brasileiros que ainda dispõem de lixão, né? Então, diretamente você está sempre influenciando. Aí vem para a questão da água, que é a questão do banho mais curto, de otimizar o uso de uma máquina de lavar, de não escovar os dentes com a torneira aberta, enfim, até a possibilidade, se você tiver, de colocar um sistema de captação da água da chuva e fazer recirculação de água para fins menos nobres, por exemplo, lavar a calçada, lavar o automóvel com água tratada não se justifica também, porque além de tudo está aí a Corsan, né, que é a nossa parceira no evento, também para colocar isso. Quer dizer, é todo um investimento que a gente faz para coletar água, tratar água, distribuir a água, e daí você vai usar para lavar a calçada e para lavar o automóvel, ou seja... Então, e daí a questão do cuidado com a arborização, a questão de a gente realmente pensar em sustentabilidade no sentido do que no dia a dia, quer dizer, não tem como viver sem promover impacto, né? Eu já acordo de manhã descartando algumas coisas, né? Lixo, que vão para o meio ambiente. É o meu banho, é a descarga do vaso sanitário. Então, por exemplo, uma descarga de quantos litros de água o teu vaso sanitário consome? Quer dizer, a gente já tem técnicas que conseguem reduzir aí até 60% da quantidade de água necessária para o descarte. Então, às vezes, a simples troca do sistema de descarga do vaso sanitário já promove um impacto muito grande. Aí, se nós vamos para a energia, se a gente considerar que a matriz energética brasileira ela é uma matriz que vem dos recursos hídricos, da geração hidrelétrica, também, na medida em que eu estou economizando luz, eu também estou minimizando o impacto nos nossos rios, porque a gente levanta, mas fazer hidrelétrica provoca impacto. Sim, mas a energia é necessária, então se a gente economizar, o impacto sobre os recursos hídricos na implementação de hidrelétricas também vai ser menor. Ou seja, oportunidades para a gente estar repensando, e eu acho que a primeira é realmente os hábitos de consumo, né? O consumo consciente, eu acho que é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Tá certo. Mas, Thaisa, a sustentabilidade não tem só a ver com o meio ambiente, né? Tem a ver com pessoas, com a cultura. Que outros aspectos vocês levam em consideração?
Hoje a Tua Serra, né, ela desenvolveu no ano passado, junto com todos os municípios, os seus planos de turismo, e ali foram levantados todos os aspectos, desde infraestrutura, a parte cultural, que realmente é muito importante, né, manter a cultura daquele local. Inclusive se fez algumas ações porque as pequenas escolas que estão nessas comunidades, principalmente rural, estão sendo muitas vezes fechadas, e aí tu perde essa questão da cultura, porque muitas vezes as crianças têm que ir ou para outro município ou para outra localidade, então também é uma forma de manter a cultura local, né? E toda a parte também do resgate, fazer com que essa comunidade sinta que ela faz parte desse turismo, porque muitas vezes, como que eles podem tirar renda, né, do turismo? E desde, enfim, colocar às vezes uma barraca para vender algumas coisas para o turista que passa, aumentar a renda daquela comunidade, então eles se sentirem parte para que eles preservem e para que também eles consigam aumentar a renda dentro da parte social, né, que é um também dos temas da sustentabilidade. Então, dentro desses municípios que a Tua Serra atua, foram trabalhados diversos aspectos e com planos de ação, muitos já em andamento, para que justamente se tenha, né, que essas comunidades consigam buscar esse desenvolvimento sustentável, porque o turismo, dentro do que também a ONU propôs, né, esse ano, ele é uma forma de que a gente consiga trazer o desenvolvimento sustentável realmente para essas comunidades, para as nossas cidades, porque a gente consegue preservar a cultura das regiões e preservar o meio ambiente com ecoturismo ou com outros, né, tipos de turismo que o pessoal vem visitar a cultura e tudo mais. Isso aí, entre as atividades que a Tua Serra incentiva está o artesanato, né? E nós aqui no estúdio estamos recebendo 2 artesãs que estão aqui já trabalhando. Por favor. Dona Lourdes, tudo bem? Tudo bem. Pode deixar que eu seguro para a senhora. Qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui? Eu estou fazendo crivo. Crivo? É o crivo veio da Itália, esse modelo. E no que consiste esse trabalho? Vocês trabalham com tecido? É linha? É com tecido que a gente compra, com linha dentro. É tipo um bordado, isso? É. Ah, tá bom. Tá certo. E Salete, e o teu trabalho, o que é aqui? É a trança que depois fazem as esportas, que dizem que são cestas. Para nós italianos chamamos esporte, para vocês chamam cesta. Chapéus, faz muitas coisas com a trança. Só que tem que plantar o trigo, tem que colher, tem vários processos. E os turistas, eles gostam do trabalho de vocês? Sim. Adoro. É assim, quando eles vão na associação, assim, eles acham maravilhoso. Eles já entram e dizem assim, eu quero ver aquela cesta ou aquela exporta. Já vão direto. Eles já vão. Tá certo, legal. E a gente vai agora, então, para um brevíssimo intervalo. Vou deixar elas trabalhando aqui. Na volta eu falo mais um pouquinho com vocês. E a gente já volta, não sai daí. Italia noi siamo partiti qui nostri onore, 36 giorni de macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino de fiori. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade.
penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingevo le mani alla faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciamo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, 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 cantare, oh. Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade e também parceira do Futura. E no programa de hoje o assunto é meio ambiente e a sua relação com o turismo. Mas quando o assunto é meio ambiente, não existe quem não se engaje, né? Por exemplo, Antônio Prado, né, que vai sediar aí o Ambientur, já vem se organizando, se movimentando para receber o simpósio. Como é que estão esses preparativos? Renato Antônio Prado fica imensamente feliz e aqui quero agradecer publicamente a Vânia, a Sofia, professor Pedro, professora Silvana também por terem escolhido o Antônio Prado para poder sediar esse simpósio, o terceiro. E Antônio Prado vem se preparando, eu acredito que ao longo do tempo, até pela sua história, pela sua ligação com a cultura italiana, afinal Antônio Prado é a cidade mais italiana do Brasil, com o seu acervo das 48 casas tombadas, com o seu farto cardápio, digamos assim, gastronômico para ser oferecido para a sociedade que pretende visitar Antônio Prado, com o artesanato já visto aqui, sendo confeccionado, produzido pelas belezas naturais também que tem. Então, Antônio Prado já vem se preparando ao longo do tempo para poder justamente sediar um encontro desse, sediar um evento nacional e para poder também começar a fazer essa harmonização entre todas essas potencialidades e principalmente saber que é uma indústria que não faz fumaça e que a gente precisa saber explorar, mas de maneira organizada e sustentável. Tá certo. E existem ações de preservação na cidade? Eu te diria que nós temos um belo exemplo de ação e de como Antônio Prado faz essa ligação do explorar turisticamente, mas também fazendo a preservação. Antônio Prado tem uma gruta natural inserida praticamente no centro da cidade. E ela é toda cheia de árvores, com uma pequena cascata, onde é explorado daí o turismo religioso. A sociedade utiliza aquele espaço para poder se degustar com área de lazer, mas é feito de uma maneira bem preservada. É feito de uma maneira onde realmente não se conflite ou não tenha por parte dessa exploração uma degradação do meio ambiente. Então a gente acredita que esse é um belo exemplo que a gente pode até transformá-lo para os outros setores. E a nossa preocupação é justamente essa, poder ter a oportunidade de sediar esse evento para poder despertar o interesse dos investidores, fazer com que eles entendam de todo o potencial que a nossa cidade tem e que se harmonize e de uma maneira sustentável ele possa ser explorado para vendermos bem a nossa imagem, podermos ter geração de emprego e renda, que é muito importante, mas, volto a dizer, de maneira organizada, de maneira equilibrada. Tá certo, obrigada por enquanto, Jerez, porque também é de Antônio Prado o artista que está se apresentando aqui com a gente hoje. Ney, fala um pouquinho do teu trabalho, quais são as tuas influências? Bem, a gente procura, dentro da parte política também, como eu também sou vice-presidente da casa, sou um vereador também, e até por ter trabalhado até no setor de turismo há uns 12 anos atrás, a gente sempre se preocupou em mostrar um pouquinho mais as qualidades da nossa cidade, né? E sempre trabalhando dessa forma, em cima do turismo também, atuando com a Tua Serra, que sempre nos ajudou bastante, sempre esteve do nosso lado, parceira, né? Bem como Caxias, a região toda, que é muito importante para todo esse setor do próprio país, né? Então a gente procura, eu como músico e também como procurando fazer da minha parte, nessa parte de melhorias para o nosso município, né? Fazendo essa parte de divulgação, fazendo todo esse trabalho que é importante para que Antônio Prado seja visto e seja lembrado também, como o prefeito falou, Antônio Prado é a cidade mais italiana do Brasil, considerada a mais italiana do Brasil. E a gente, através desse turismo sustentável, temos recursos
enormes na nossa região e ainda poucos explorados. E com esse programa que está sendo realizado lá agora, com certeza isso vai alavancar bastante esse setor no nosso município e, quem sabe, sirva de exemplos para outras cidades que ainda não começaram e também começarem a realizar esse trabalho, porque é de suma importância, o futuro está aí, a gente está vendo o que está acontecendo e a nossa colega falou bem clara, foi clara, né, o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Nós somos responsáveis pelo planeta. E se nós não tomarmos uma providência, não começarmos a trabalhar nesse setor, amanhã o que sobrará para os nossos filhos? Então, é uma missão de cada cidadão do nosso município fazer esse trabalho. De cada cidadão no mundo, né? No mundo. Tá certo, obrigada. E aqui na plateia tem mais gente envolvida com o Ambientur, né? Por exemplo, a Silvana, que tem também, Silvana, está fazendo parte, né, da programação com a Econoite, né, que foi feito até um vídeo. Explica pra gente esse evento, como é que foi feita a produção? Bom, realmente foi um prazer participar dessa fase de lançamento do Ambientur. Eu, como professora aqui da universidade, na área de comunicação, em especial na disciplina de eventos, para os alunos de gastronomia e turismo, a gente pôde, digamos, antecipar o que vai ser o Ambientur em Antônio Prado, né? Prestamos, digamos, né, assessoramos um pouquinho na divulgação desse evento, inclusive algumas imagens que vão ser mostradas, os alunos foram captar lá no município no fim de semana, e é uma oportunidade de um trabalho interdisciplinar, né? Você veja, a gente está envolvida com o pessoal comunicação, turismo, gastronomia, engenharia ambiental, a equipe do ISAM, coordenada pela professora Vânia, e os alunos tiveram essa oportunidade, né, de administrar um evento do início ao fim. O pré-evento, Econoite, o nome foi criado pelos alunos, até nós temos aqui atrás de mim, tem 2 alunas que são da turma, vieram representar a turma, então desde das pessoas que falaram no lançamento do evento, né, trazer os representantes de Antônio Prado, nesse sentido a Sofia do ISAN nos ajudou bastante também fornecendo materiais, nomes, enfim, nós podemos ter a experiência, né, os alunos puderam experienciar a realização do evento através do pré-evento que lança o Ambientur, né? Tá certo, deixa eu falar um pouquinho com as alunas então. Qual que é o teu nome? Daniele. Daniele, como é que foi essa experiência de produzir esse vídeo? Foi muito importante para nós, um conjunto inteiro assim, de união, porque no início todo mundo ficou meio com o pé atrás, porque foi nossa primeira experiência, mas nós conseguimos abranger até, fiquei muito contente com o resultado, assim como a minha colega e todo o resto da turma. Falar um pouquinho com ela também, qual que é o teu nome? É Bruna. Bruna, e qual foi o resultado alcançado? Você se sentiu satisfeita? Sim, eu gostei bastante do resultado, porque a princípio eu pensava que seria um desafio muito grande e a gente conseguiu chegar a um objetivo que a gente esperava no final. Tá certo, então. Obrigada. E a água também, né, que é de extrema importância e é um recurso esgotável no nosso planeta, por isso, então, a Fernanda está aqui para falar um pouquinho. A Corsan abastece cerca de 6 milhões de gaúchos, né, Fernanda? De que forma vocês lidam com a perspectiva da escassez da água? Essa pergunta é bastante importante porque, assim como a professora Vânia comentou no início, a água ela tem uma importância muito maior do que quantidade, a qualidade, né, desta água. Então, nós temos também a preocupação da questão do tratamento dos dejetos, porque influencia diretamente também na qualidade da água que nós captamos. Então, com o tratamento de esgoto, nós teríamos, então, uma menor quantidade de produtos químicos para tratar a água. A questão do ciclo dos nossos recursos é importantíssimo, até o que foi colocado, porque a gente percebe que a sustentabilidade ela engaja todos os aspectos, tanto turístico, como a gente está falando aqui, mas tem um jargão que a gente fala que R$1
investido no tratamento de esgoto, né, economiza-se R$4 na saúde. Só que já tem estudos também que provam, que mostram que fazendo esse tratamento, a gente também vai estar aumentando e muito na questão econômica da cidade. Antônio Prado, por exemplo, a gente abastece com poços, né, a população. Então, toda essa questão não vai ser somente na saúde, mas também a economia e também no turismo, né? Principalmente no turismo, que na região da Serra aqui nós temos cidades com uma etnia italiana, alemã, enfim, que são pessoas extremamente exigentes também na questão do tratamento, até dos seus jardins, que a gente pode até tomar como exemplo, que muitos turistas de Porto Alegre ou das cidades lá de baixo vêm para cá até para admirar essa questão que os povos aqui da Serra têm de tratar os seus jardins, as suas casas, enfim. Então, essa questão do tratamento da água, do tratamento de esgoto, só vai valorizar ainda mais cada residência e as cidades também. Então, eu acho muito importante, interessantíssima essa questão que vocês estão promovendo, Vânia, meus parabéns, porque mostra diretamente que todos nós estamos engajados, tanto o cidadão, quanto o poder municipal, o estadual e todas as questões também de empreendimentos turísticos, né? Se todos trabalharem juntos, a gente vai conseguir realmente que essa sustentabilidade vingue, né? Muito importante isso. Tá certo. Obrigada, Fernanda. Pedro, e é possível mensurar os impactos do turismo no meio ambiente? Sim, né? Até por coincidência, né? Até esse livro do professor Zisma, né? Que vai ser um dos palestrantes no evento, né? Eu tenho um artigo sobre a questão do mensurar o impacto. É interessante, que a gente não tinha nem comentado a respeito, né? A gente tem uma série de métodos, né? Estudo de capacidade, método VAMP, método ROS, né? Que são métodos para a gente mensurar a quantidade de turistas que eu possa colocar num determinado lugar, né? Por diversas abordagens, né? O mais tradicional utilizado no turismo é a capacidade de carga, né? Que ficou conhecido pelo Cifuentes, né? Miguel Cifuentes, um mexicano, né? Mas a gente tem um método específico no curso de turismo, que é o método VAMP, que é trabalhar a questão da percepção do visitante, o método ROS, que vai ser utilizado em planejamento regional, né, para a gente fazer esse estudo de impacto, e fora os métodos da área ambiental, da biologia, da ecologia, para fazer esses estudos lógicos, né, que não são números exatos que a gente vai tirar, né, mas alguns exemplos a gente tem, né. Atualmente a gente tem um mau exemplo, por exemplo, que é o caso de Fernando Noronha, que nós estamos sabendo que no período de capacidade mais alta de turistas, a ilha está ficando sem água, está sem água. E o mais cruel, para o morador, porque eles estão fazendo água para o turista e o morador está ficando sem água, né? Em um lugar que é relativamente fácil a gente controlar, porque é uma ilha, né? Sim, mesmo cobrando taxas, né? Cobrando taxas, parece que tem um jeitinho meio brasileiro, né? Até porque... aumento de carga com a abordagem de navios, que daí não ficam na ilha, mas eles chegam e tem um princípio, inclusive, que eles fizeram ali no lugar muito interessante, que só os moradores poderiam ser donos dos meios de hospedagem, dos equipamentos. E a gente sabe, inclusive, que não é essa a realidade, né, que a gente encontra, né? Eles fazem o modelo direito, mas daí tem essa questão, né? O prefeito de Antônio Prado falou bem essa questão de qual é a escala do turismo que se quer, né? Porque passa pela questão política, muitas vezes, toda essa questão da cientificidade, né? Para a gente fazer esse controle, né? Eu acho... E tem exemplos até aqui perto, né? Nos canyons, que plantam batata nos canyons. Essa é a discussão que a gente quer levantar com relação ao turismo nos campos de cima da serra, né? Que as batatas estão tomando conta, chegando na borda do cânion, né? Então, é uma perspectiva turística e não só isso, né? A perda de um hotspot, né? Que é uma paisagem única no planeta e que está sendo perdida pelo avanço desregrado da agricultura. É um dos locais mais procurados, né? Do turista que vem de outros países, né?
É o turismo internacional. E, Vânia, é possível então manter as nossas paisagens para planejar o futuro do turismo a longo prazo? De que forma que é possível? Tu falaste a palavra-chave, planejamento. Ou seja, o primeiro processo é o do autoconhecimento, é a gente saber exatamente qual é o patrimônio natural que nós temos, porque é o patrimônio que já estava aí quando nós chegamos, né? E em cima do patrimônio natural se estrutura o patrimônio cultural. E esses dois patrimônios, digamos assim, eles têm que conversar, né? Nós precisamos saber exatamente o quanto se perdeu do patrimônio natural, o quanto nos resta e o que nós... E aí, então, planejar a curto, médio e longo prazo aquilo que nós ainda temos a preservar, a conservar e aquilo que nós precisamos retornar, né? É voltar no tempo e tentar devolver para aquela paisagem as condições originais. Então, trazendo a questão dos campos de cima da serra. Já ultrapassamos o limite, digamos assim, de pensar em planejamento. Agora é um momento de intervenção, porque a expansão agrícola se deu de forma totalmente desordenada, primeiro com o pinus, né? E aí, em não podendo mais plantar pinus, veio a batata. Só que a batata ela traz consigo uma série de... A gente já achava que era impacto pinus. A batata tem impactos muito mais drásticos sobre a questão da água, por exemplo, né? Porque a água que sai na forma de batata, que a gente chama de água virtual, ela vai embora e não volta mais. Ela vai para onde a batata for. Então, nós estamos hoje exportando a água das nossas nascentes, do Taquariantas, na forma de batata. O pinus, ele ficava lá, né? A batata, ela tem os seus ciclos. E aí tem a questão do uso e ocupação do solo, que é transformada do campo para o solo exposto. Isso acaba... Com as chuvas, esse solo acaba sendo arrastado e acaba contribuindo, por exemplo, com as enchentes no Vale do Taquari, porque aumenta o arraste de sedimentos para dentro dos rios, né? E não só isso, a questão de perda da própria capacidade produtiva, porque o solo ali ele é pouco profundo, é um solo muito raso. E aí, se não houverem técnicas de manejo, de cultivo, em muito pouco tempo nós podemos estar promovendo a desertificação dos campos de cima da serra. Sim. Então... Eu não posso esquecer também, tem uma pesquisa que coloca o Campo de Cima da Serra, aquela que é a região, como uma das 5 principais potencialidades turísticas internacionais do Brasil. Eu tenho que tomar cuidado também que, dependendo do modelo que eu colocar, se eu fizer essa realidade, eu também posso colocar um turismo que não vai resolver nada, né? Eu posso planejar mal. Né? Esse planejamento tem que ser um bom planejamento, porque senão eu posso reproduzir um modelo que não é o que a gente Sim, exatamente. deseja, os né? modelos turísticos, né? Que se não for um modelo sustentável do ponto de vista da sustentabilidade do turismo, mas da sustentabilidade ambiental também, porque senão nós estamos vendendo um buraco lá, né? Vamos vender um Grand Canyon, deserto, porque o Grand Canyon não tem vegetação, a nossa tem. Essa é a diferença, né? Tá certo, então. E o Ambientur, né, ele antecede a Semana do Meio Ambiente da UFSC, que também vai abordar essas questões, né, do turismo. Na verdade, ele está dentro da Semana do Meio Ambiente, né? Então, nós estamos levando a Semana do Meio Ambiente da UFSC para Antônio Prado. E as atividades que a gente vai estar promovendo lá, porque não é só os 2 dias, digamos assim, do evento propriamente dito, mas uma série de eventos paralelos que vai envolver os estudantes, os professores, a comunidade, com uma série de atividades de ecoturismo, por exemplo, que vão estar acontecendo em paralelo. Muito obrigada. Então, eu agradeço a presença de todos aqui no estúdio e o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo Rede de Olhares. Até lá! Stai sulla collina e spesso come un vecchio addormentato la noia e l'abbandono, niente, solo la tua malattia, paese mio.